Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62 e o Dragão venceu o Botafogo de Ribeirão Preto 2-0 no estádio Antônio Ascioli. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões, técnicas, táticas e claro, também os dados e os números da partida. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência, é muito bom ver você por aqui. E este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402-7562. Deu Dragão no estádio Antônio Ascioli 2-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Vitória importantíssima para o Atlético se afastar da zona do rebaixamento. Vamos conferir os principais números deste jogo. Posse de bola, 61% para o Atlético, 39% para o Botafogo. Finalizações, 25 do Atlético, isso mesmo, 25 finalizações no gol, 7 na direção do gol, 6 do Botafogo, 2 na direção do gol. Precisão nos passes, o Atlético trocou 497 passes, o Botafogo 309. Cruzamentos, 28 do Atlético, 10 corretos, 20 do Botafogo, 3 corretos, tá bem? O 30 aí são 3 corretos, era um parênteses que era para ter aí. Lançamentos, 52 do Atlético, 60 do Botafogo. Desarmes, um jogo de pouco desarmes, 8 por parte do Atlético e 7 por parte do Botafogo. E os escanteios, 5 para cada lado. Agora vamos conferir o time que o técnico Rafael Lacerda utilizou ao longo de todo o jogo. Goleiro Paulo Vitor, Valdir Júnior na lateral direita, porque o Dudu sentiu, substituído pelo Ezequiel Ram, Alex, Adriano e Guilherme Romão. Luizão, Cauã, depois Castro e Robert, depois Shailon, lá na frente o Martínez, depois o Ariel, Lele, depois Daniel e o Kelvin. Martínez e Kelvin fizeram os gols do Atlético. Daniel tomou um cartão amarelo já no finalzinho do jogo, quase nos acréscimos do segundo tempo. Na verdade, nos acréscimos do segundo tempo. Então vamos falar um pouquinho do jogo. O Atlético teve uma estratégia interessante que me lembrou alguns jogos do Vila na época do Rafael Lacerda no início do campeonato. Eu falo dos jogos do Vila porque era o mesmo treinador. O Atlético fez uma pressão muito forte sobre o Botafogo nos primeiros minutos, conseguiu adiantar bastante as suas linhas e tinha um controle total do jogo, absoluto do jogo. O que faltou foi a bola entrar. Com 4 minutos o Atlético já tinha colocado 2 bolas na trave, as duas com o Martínez, uma na travessão e outra na trave. Aqueles lances que o atacante leva azar, Finalizou da maneira correta, mas a bola acabou parando na trave para azar do time rubro-negro, quando a fase não está boa, aí o torcedor às vezes até vê essas situações assim, e aquela jogada que o torcedor leva a mão na cabeça, mas demonstrou um Atlético muito forte, muito vigoroso dentro do jogo. E assim durante todo o primeiro tempo, sem aquela mesma intensidade dos primeiros minutos, mas o Atlético controlou amplamente o jogo. Ainda chegou numa outra jogada com perigo com o Lele, que acabou batendo em cima do goleiro, mas era um Atlético que não sofria defensivamente contra a equipe do Botafogo e vinha trazendo problemas para o Botafogo o tempo inteiro. Robert bem no jogo, Martínez bem no jogo, Kelvin se movimentando bem, os laterais do Atlético chegando pelos dois lados. Então, o Atlético de um primeiro tempo muito bom. Faltou mesmo, foi o gol. Veio o segundo tempo, o Atlético manteve a mesma formação e também manteve a mesma postura dentro de campo. Outra vez uma pressão forte sobre o Botafogo, que não saía, não buscava as jogadas de contra-ataque. Até tentava, mas não conseguia executar com qualidade, parava na marcação rubro-negra. E o Atlético, de tanto insistir, abriu o placar com o Federico Martínez. Na bola cruzada pelo Kelvin pelo lado direito, ele apareceu no segundo pau, a bola tocou ali quase na altura do peito dele e entrou 1-0. É aquele gol que você sente, agora o jogo está ganho, sabe? Porque o Atlético tinha um domínio tão grande, só que logo após o gol do Atlético, o Botafogo conseguiu ter 2 chegadas com perigo. Uma que o goleiro Paulo Vitor fez a defesa e uma outra que pegou no travessão.
jogadas de falhas do Atlético na bola aérea, principalmente no segundo pau. Depois o Atlético ainda deu mais uma oportunidade ao Botafogo num tipo de jogada desse, mas o atacante, o Wellington, nem acabou, o Jefferson nem acabou finalizando em cima do zagueiro Adriano. Mas o Atlético falhou nesse tipo de jogada, por sorte não tomou o gol. Mas passado ali aqueles 5, 8 minutos em que o Botafogo acabou trazendo problemas para o Atlético estabilizou o jogo de novo, voltou a controlar a partida e saiu o segundo gol, dessa vez invertendo, né? A assistência foi do Federico Martins e a finalização foi do Kevin. E o Federico fez uma ótima jogada pela esquerda, né? E ele foi muito inteligente, porque só tinha o Kevin na área. E ele acompanhou a movimentação do Kelvin para fazer o passe e o Kelvin acabou batendo. O goleiro deu uma colaborada, né? Mas a jogada foi bem construída, principalmente destacando aí o passe do Federico Martins para o Kelvin, pois eu vinha observando, ele vem, arranca pela esquerda e o Kelvin está fechando. Depois o Kelvin volta, né? Adianta para o primeiro pau, mas também voltando um pouco, e aí o Federico deu o passe perfeito para o Kelvin fazer o segundo gol do Atlético. Dos jogos, né, raramente você vê um jogo na Série B em que o adversário domina o outro da maneira que o Atlético dominou o Botafogo hoje. Com exceção daqueles poucos minutos depois que o Atlético fez o primeiro gol, em que o Botafogo conseguiu exercer um certo domínio da partida e levou perigo ao Atlético, o Atlético dominou o restante da partida todo. Foi um amplo domínio, uma vitória muito merecida, realmente um bom jogo do time do técnico Rafael Lacerda. Essa é a característica de um time coletivo, né? Quando você vê essa força que o Atlético teve hoje, ele teve uma força coletiva. Alguns jogadores foram bem individualmente, vou falar deles daqui a pouco, mas eu vi um jogo coletivo muito forte, principalmente na marcação. O Atlético foi muito agressivo nessa marcação, não deixou o Botafogo respirar e conseguia roubar a bola rapidamente. Por isso tinha volume de jogo, porque atacava, atacava de novo, recuperava, e assim o Atlético foi encantuando o Botafogo e criando muitas oportunidades. O gol poderia ter saído muito antes, né? O Atlético poderia ter virado o primeiro tempo vencendo numa situação bem mais cômoda, mas não. O gol acabou saindo só no segundo tempo, mas de um Atlético que se saiu muito bem mesmo. Alguns jogadores com boas atuações, mas vamos falar individualmente de cada um deles. O goleiro Paulo Vitor bem, fez uma boa defesa no segundo tempo, evitando que o Botafogo empatasse o jogo. Valdir Júnior, boas chegadas no ataque enquanto teve fôlego. Tranquilo o sistema defensivo do Atlético com o Adriano e o Alex. Somente primeiro o Valdir, né? Depois o Luizão. Quando ele entra, eu achei que o Atlético deu uma certa... errou na marcação ali naquelas bolas que o Botafogo chegou com perigo no segundo pau. Mas de resto, defensivamente, o Atlético fez um jogo muito bom. Guilherme Romão razoável dentro do jogo. Luizão, gostei da partida do Luizão. Cauã achei apenas razoável. Robert muito bem mais uma vez. Se não pediu para sair, eu fiquei sem entender a saída dele. Acho que era um jogador que poderia ter continuado no jogo. Lá na frente hoje os ponteiros jogaram invertido, né? Normalmente era o Kelvin que vinha jogando pela esquerda, hoje foi o Martins e o Kelvin pela direita. Kelvin bem, matou o jogo. O Lelê correu bastante, movimentou bastante, né? Acabou desperdiçando uma boa oportunidade no início do segundo tempo. Mais uma boa estreia. E o Martins para mim foi o melhor jogador do Atlético no campo. Um jogador mais agressivo, que mais criou oportunidades para o Atlético. Ele põe duas bolas na trave. A grande chance que o Lelê desperdiça no início do segundo tempo foi numa bela jogada dele também, numa enfiada de bola. Ele ainda dá o passe para o gol do Kelvin. Então uma partidaça do Martins nessa noite contra a equipe do Botafogo. Os jogadores que entraram, né, o Ezequiel Ran entrou, não comprometeu. O Castro já entrou nos acréscimos do segundo tempo. Shailon outra vez não acrescentou. O Ariel já entrou bem no finalzinho do jogo. E o Daniel entrou e ficou ali caçando confusões e trombadas com os jogadores do Botafogo. Basicamente foi isso que ele fez no jogo. Mais um Atlético que mereceu e muito essa vitória. Grande jogo do Atlético hoje. Um dos bons jogos, se não o melhor jogo do Atlético nessa Série B do Campeonato Brasileiro até agora. Uma vitória irreparável do time rubro-negro. Tomara que o Atlético consiga manter um padrão de jogo parecido com esse de hoje. É claro que é muito difícil,
tanto você manter uma longa sequência de bons jogos, como também por conta do adversário, né? O Botafogo é uma das equipes mais fracas dessa Série B, mas o Atlético se impôs diante do adversário. O dia que você pega um adversário fraco, você tem que se impor diante dele. E o Atlético mostrou que o Botafogo era bem mais fraco do que ele, basta ver o volume de jogo que o Atlético teve ao longo dos 90 minutos. O trabalho do técnico Rafael Lacerda, um trabalho que merece elogios. O Atlético vem conseguindo melhorar essa pressão sobre o homem que tem a posse de bola, essa pressão na marcação, que é uma das características do trabalho do Rafael Lacerda, e ele vem conseguindo implantar isso. Contra a Chapecoense vimos isso em alguns momentos, contra o Atlético também, inclusive falei com isso sobre ele na entrevista após o jogo, e hoje ainda melhor executado. É um Atlético que vem demonstrando evoluções coletivas e hoje conseguiu uma vitória importante, com boa colaboração do técnico Rafael Lacerda, tá bem? E você, torcedor rubro-negro, né? Quais as suas impressões do jogo? Deixe aí no comentário, deixe aí na sua mensagem. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho e fique muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.